Atenção, atenção, notícia urgente. Acabou de explodir, foi confirmado agora. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai mudar completamente todo o cenário político brasileiro. Pare tudo, não pisque, não avance o vídeo, porque uma bomba política internacional acabou de detonar e o epicentro dessa explosão tem nomes gigantescos envolvidos. Vice de Maduro, Lula, Donald Trump, Venezuela, Brasil. O que está vindo à tona é tão grave, tão perturbador, que está deixando líderes mundiais em pânico neste exato minuto. Meus irmãos, segundo informações que começaram a circular agora, a vice de Maduro, a vice de Nicolás Maduro, teria feito uma denúncia gravíssima envolvendo diretamente o Lula. É isso mesmo, você ouviu certo, você ouviu direito. Uma denúncia que ninguém esperava, ninguém previa e que muda completamente o tabuleiro político na América Latina. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui, porque logo após essa denúncia vir à tona, começaram a vazar revelações internas, revelações chocantes, gravíssimas, revelações que colocam Lula numa posição extremamente delicada diante do mundo. E é aqui que a história fica ainda mais assustadora. Fontes afirmam que após rumores sobre uma possível captura de Nicolás Maduro, antes da captura oficial, o clima nos bastidores já estava entrando em colapso. E após a notícia ser confirmada de que o Nicolás Maduro foi pego, foi capturado pelos Estados Unidos, revelações sobre o Lula começaram a vazar. Sabe quem teria ficado visivelmente preocupado com essa informação? Além do Lula, tá? Todo o governo brasileiro. Sim, a informação que surge é que o medo não era pequeno, porque o que nós estamos acompanhando aqui, ó, neste momento, a vice de Maduro teria afirmado que forças internacionais já estavam se movimentando e que algo muito maior estava em curso, longe das câmeras, longe da imprensa tradicional. E ela falou que o Lula ficou preocupado após o Maduro ser capturado, porque o Lula sabia que o próximo a estar na mira seria ele e o Petro. E agora segura essa, o Donald Trump entra em cena, isso mesmo, Donald Trump, segundo relatos que circulam em bastidores internacionais, Trump teria sido obrigado a intervir diretamente na crise venezuelana, não como espectador, nem como comentarista, mas como peça-chave do jogo. E o mais absurdo, inacreditável e assustador de tudo, Donald Trump estaria sendo apontado por setores internacionais como o novo presidente da Venezuela, passando por cima da vice de Maduro. E agora que o Trump é mencionado como o novo presidente da Venezuela, novo presidente em curso, em exercício, a vice da Venezuela, juntamente com Diosdado Cabello, estão planejando sua fuga, ignorando completamente, né, toda a estrutura atual de poder. Olha só, uma mudança radical, uma ruptura histórica, um movimento que, avançando, vai incendiar relações diplomáticas, provocar sanções, conflitos e reações em cadeia. O mundo está à beira de um terremoto político e o Brasil está bem no meio disso tudo. Vou mostrar para você aqui uma matéria, preste atenção no que eu vou colocar na tela agora. Olha só que bomba, meus irmãos. A matéria com imagens chocantes, vazaram as imagens, vazaram os áudios, vazaram os vídeos, tá? É uma informação agora que foi confirmada. Você que está aqui comigo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos e presta atenção nessa matéria aqui. Olha só o que foi revelado, gente. Tá, eu sei que você já tá de saco cheio, muito cheio mesmo, de ver eu falando tanto do Donald Trump. Mas eu vou pedir um pouquinho mais de paciência. O cara fez de novo. Tá melhor do que assistir Netflix. Eu prometo pra vocês que eu vou falar de uma coisa que eu não venho falando já
há muitos dias. STF. Eu vou falar do STF aqui. Vou falar do Lula. Vou falar dos ministros do Lula. Vou falar da eleição no Brasil. Mas eu preciso falar do Trump. O cara tá pegando a esquerda e tá fazendo assim, dando tapa na cara. Tá bom, mas tá muito bom de assistir. Eu sei que esse editorial vai estar emocionante, porque você vai gostar do que o Trump tá fazendo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Lógico, antes, depois dessa apresentação, você vai se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar esse editorial para o maior número de pessoas o possível, vai seguir a gente nas outras redes sociais, enfim, tem muita coisa boa nesse editorial. Então, vai lá, manda para mais pessoas que tá bom esse editorial mesmo, tá? Vamos lá. Por que eu tô ficando fã do Trump? Olha, eu fiquei fã do Trump quando o Trump foi para cima do Lula, do Alexandre de Moraes. Depois eu fiquei pistola com o Trump quando o Trump tirou a Magnitsky e deu uma cheirada no cangote do Lula. Agora eu tô fã do Trump de novo, porque ele tirou o Maduro e o negócio só tá melhorando. O Trump, eu acho que ele mandou alô que falou, quer saber? Vou tocar fogo no mundo e vamos ver no que dá, né? É doido de pedra. Presta atenção no que ele fez. Todo mundo agora está com medo do Donald Trump pelo que ele fez com o Maduro. Ontem, ele bombardeou a Síria. A Síria inteira foi bombardeada ontem para acabar com o Estado Islâmico, um grupo terrorista. O Trump prometeu e está cumprindo aquilo que ele prometeu na campanha. Tá vendo isso? E aí aqui, na América Latina, não tinha só o Maduro, é cheio de ditador. Ontem eu falei dessa matéria do Infobay aqui para vocês, tá? Dá uma olhada nessa aqui. Ao menos 60 pessoas foram detidas pela ditadura da Nicarágua por celebrar a captura do Nicolás Maduro. O organismo de direitos humanos Monitora Azul e Branco exigiu a liberação de 49 cativos que ainda permanecem apreendidos nos centros de reclusão. O ditador da Nicarágua falou, Trump, eu não vou te respeitar, eu sou parte do Foro de São Paulo, não mexa comigo. Pois é. Ontem, o Trump deu uma ligadinha para o ditador da Nicarágua, chama Daniel Ortega, a criança. Persegue padre, persegue pastor, detesta evangélico, detesta cristão, tá? Detesta cristão como um todo. Deu uma ligadinha para ele e falou, ô Ortega, você viu o que eu fiz com o Maduro, não viu? Pois é. Assiste hoje o que eu vou fazer com a Síria. Se amanhã tiver um preso sequer, um preso sequer, o próximo, daquele jeitinho que o Trump faz. Próximo é você. É, meu amigo. E aí, o machão do Foro de São Paulo arregou. Governo de Nicarágua escarcela dezenas de presos políticos, ou seja, o governo da Nicarágua liberou todos os presos políticos, dezenas de presos políticos. A medida ocorre um dia depois que os Estados Unidos instou o regime de Daniel Ortega a liberar os 60 opositores detidos. Ou seja, ontem ele prendeu, hoje virou notícia, hoje o Trump ligou e falou, solta, senão amanhã o preso é você. BBC News, para não falar que eu sou mentiroso, né? Essa esquerda chechelenta tem a mania de ficar falando, falando fake news. Toda matéria que eu trago aqui para vocês, eu cito a fonte, ó. BBC News. BBC News. A Nicarágua liberou dezenas de prisioneiros para celebrar 19 anos do governo Ortega e ante a pressão dos Estados Unidos. Então, o Ortega, para não falar, não, eu tô com medinho do Trump, falou, não, nós vamos comemorar 19 anos que eu tô no governo, dando esse governo maravilhoso para vocês, onde eu prendo as pessoas por criticar o meu STF, por criticar o meu governo. A gente já viu isso por aqui, né? E aí o Daniel Ortega falou, eu vou liberar, e liberou. O governo da Nicarágua anunciou a liberação de dezenas de pessoas que estavam detidas no Serviço Penitenciário Nacional.
Através de um comunicado publicado no Diário Oficial da Nicarágua, em 19 anos de governo, né, anunciou que a liberação se dava com o motivo da celebração de 19 anos do poder do Daniel Ortega. Foi não. É celebração de uma ligaçãozinha do Trump. Aí vocês não querem que eu fale do cara, né? Não tem jeito. Tá bom demais de assistir isso. Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Tá todo mundo roendo as unhas falando, não, e agora? Quem que é o próximo? Foi Nicarágua, Síria, Irã, Cuba. Quem vai ser o próximo? Brasil? Hã? Você tá assistindo isso, né? De carteirinha. E já que nós precisamos falar do Lula, vamos esquecer o Trump e vamos falar do Lula? Pois é, ontem a vice, que todo mundo fala, que entregou o Maduro, a Delcy Rodrigues, tá sofrendo bullying pra caramba. Por quê? Porque estão falando que a tadinha, coitada, gente boa ela, que ela é dedo duro, né? Que ela denunciou o Maduro e que ela entregou o Maduro. Pois é. Estão sacaneando ela e fazendo muito bullying com ela. Ontem, ela entregou o amigo do Maduro? O Lula. Como? Ela falou que na hora que o Maduro foi pego, adivinha quem foi o primeiro a ligar para prestar solidariedade, preocupado com o amigo Maduro? Ele, o Lula. A vice-presidente venezuelana, agora presidente, disse que conversou com o Lula e que o Lula estava muito preocupado após a captura do Maduro. Tem que estar mesmo. Mas muito preocupado, porque há quem diga que o Maduro vai cantar, que o passarinho vai cantar, vai denunciar todo mundo. Lembra do Hugo Carvajal, o El Pollo, né? Ou aqui no Uruguai se fala El Pollo, tá? Frango, significa frango, tá? Pollo é frango. Então, dá-me um pastel de pollo. Pastel aqui é bolo, tá? Então não é pastel, não. O negócio é tudo complicado, tá? Se não entendeu o espanhol, você dá bom dia a cavalo aqui, porque o negócio é tenso. Mas diga-se de passagem que ela falou, olha, o Maduro foi pego. O Lula ligou na hora desesperado. Pegou com vida ou morto? Eu acho que o Lula torceu que fosse, mas foi vivo. E aí o Madurinho, foi pro mesmo juiz que o El Pollo Carvajal fez a delação premiada. Coincidência. Mas contratou o advogado do Julian Assange, né? Que é o cara que é considerado o melhor advogado dos Estados Unidos para a delação premiada. Ninguém sabe quem está pagando o advogado do Assange lá, do Julian Assange lá. Ninguém sabe quem está pagando ele. Se é o governo venezuelano, se é o próprio Trump. Só que o advogado já está firmando um acordo de delação premiada do Maduro. Há uma teoria da conspiração que diz, olha eu falando do Trump de novo, que o Maduro se entregou para o Trump para não ser, morto, tá? Que o Trump ligou para o Maduro e falou, Maduro, é o seguinte, eu vou ir te buscar. Se você não se entregar, eu busco seu corpo, tá bom para você? Agora, se você se entregar, eu vou pegar leve. Daqui 8 anos, mais ou menos, você tá livre. Eu sei que você tem dinheiro escondido. Daqui 8 anos, você pega, vai embora com o seu dinheiro. Mas eu vou te buscar. E a hora que eu te buscar, você denuncia os democratas aqui dos Estados Unidos que estavam com você, ou seja, sei lá, Obama, sei lá, o Biden, não sei, algum democrata. E também todos da América Latina. Você denuncia todo mundo. E dizem que o Maduro topou. Você não achou esquisito? Em 43 segundos, 47 segundos, um presidente, com toda a guarda do seu lado, ser capturado. Dizem que ele se entregou. E aí é que o negócio fica mais interessante. Com o Maduro na sua mão, toda a esquerda latino-americana está fazendo xixi de medo do Trump. Não é à toa que o Lula ligou na hora, é o que diz a Delcy Rodrigues, que acabou de dedar o Lula, né? Ligou e falou, o Lula ligou desesperado. A vice-presidente da Venezuela e atual presidente interina, Delcy Rodrigues, afirmou em transmissão pela TV estatal venezuelana que conversou diretamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a captura de Nicolás Maduro,
pelos Estados Unidos. Em janeiro de 2026, segundo ela, Lula teria ligado muito preocupado. Vamos abrir aspas? Muito preocupado. Logo após a operação militar americana. Gesto que foi posteriormente confirmado pelo Palácio do Planalto, que descreveu a conversa como super rápida, né? Mas o Lula estava muito preocupado. A atitude do presidente brasileiro gerou críticas de opositores e analistas que veem na ligação um sinal de alinhamento político ao regime chavista em meio a denúncias internacionais contra o Maduro, incluindo acusações de narcotráfico, violações de direitos humanos. Para críticos, o episódio reforça a percepção de que Lula prioriza afinidades ideológicas em detrimento de princípios democráticos e pode comprometer a imagem do Brasil no cenário internacional, especialmente em fóruns multilaterais. O Brasil já não tem imagem não, gente. O Brasil apostou todos os lados do lado errado. Uma coisinha ou outra, igual o Mercosul aí levantou a moral do Lula um pouquinho. Foi bom para o Lula. Foi um presentão que o Trump entregou para o Lula. Sem Trump, o Lula nunca teria conseguido fechar, né, esse lance do Mercosul aí, tá? Mas, esquece Trump, esquece Lula, esquece Maduro. Vamos falar de STF agora. É o seguinte, o STF já vai chegar levando pau do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional já vai chegar levando pau do STF também, ou seja, a briga está armada em pleno 2026. E será que no meio dessa briga de gato o Lula vai conseguir se sustentar? Porque o que está acontecendo? Através do Flávio Dino, há quem diga que foi pedido do Lula, mas através do Flávio Dino, o STF travou as emendas parlamentares. Há quem diga que o plano era, vamos travar as emendas da oposição e de quem não está fechado com o Lula, e quem tiver fechado, a gente deixa o dinheiro, todo mundo ajuda a reeleger o Lula. Pois é. O julgamento sobre as emendas e apurações sobre possíveis casos de corrupção devem acirrar a relação entre os poderes. O STF e o Congresso se preparam para embate sobre emendas em ano eleitoral. Ó, CNN, tá? Pois vocês não venham com um papinho de que eu não cito a fonte. CNN, tá? Então, vai ter briga feia em 2026 entre Congresso e STF? Vai. E a gente vai assistir de camarote. Agora, olha a matéria do The Times Brasil. Teve o Lewandowski. O decano do STF, o Lewandowski, destacou o enfrentamento ao crime na gestão de Lewandowski. Ou seja, decano do STF hoje é o Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes veio, elogiou o Lewandowski, disse que o Lewandowski foi maravilhoso no combate ao crime organizado. O Brasil está muito mais seguro. Está mais seguro? Coloca no comentário que eu quero saber. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, publicou uma postagem nesse sábado em que registra um reconhecimento a Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública e disse que o enfrentamento ao crime organizado marcou a sua gestão. Essa gente vive num mundo paralelo, só pode. E aí, para não falar que eu sou mal, vou trazer uma homenagem aqui do OINEG ao Lewandowski, que deixou, né, o seu legado. Veja o que o OINEG falou sobre o legado do Lewandowski. O Brasil já teve ministro fraco, já teve ministro muito fraco e teve Ricardo Lewandowski, que finalmente se vai. E ele se vai sem deixar uma marca, sem deixar um legado. Foram quase 2 anos sem aprovar uma única medida concreta para reduzir as estatísticas que assustam as pessoas, ou para aumentar o desconforto do crime organizado. Como disse um assessor de Lula, Lewandowski parecia se comportar como se a segurança pública fosse um problema teórico e distante, não uma emergência que se tornou a maior preocupação da sociedade. É torcer agora para o presidente caprichar na sucessão. Vai achar alguém igual o Lewandowski, se não for pior. Então, só faltou o OINEG aqui falar, ó, já vai tarde, né? A verdade é uma só. Essa turma vive num universo paralelo, numa realidade paralela. Essa turma, sinceramente, não está fazendo nada de importante e de interessante para combater a criminalidade. É isso, né? A realidade. Vamos lá. Vamos falar do STF ainda, tá? Matéria do Platô BR. O STF tem maioria para barrar a extradição de egípcio condenado por ligação com Al-Qaeda.
Pois é, o Egito, país africano, pediu ao Brasil a extradição de Mohamed El Sayed Ibrahim, condenado à prisão perpétua, mas o ministro da segunda turma aponta falta de informação do país africano. E aqui, né, a turma da segunda turma que julgou o Bolsonaro. A segunda turma do STF tem maioria formada para rejeitar um pedido do Egito pela extradição do egípcio Mohamed Al Sayed Ahmed Ibrahim. Condenado, falei bonitinho agora, hein? Condenado em seu país à prisão perpétua por supostamente integrar um grupo ligado à Al-Qaeda, rede terrorista internacional fundada pelo Osama Bin Laden no Afeganistão. Os ministros entendem haver problemas formais e falta de informação na solicitação do país africano. Tá de sacanagem com a nossa cara? Libera essa praga pra lá. O que vocês querem com isso aqui? Pelo amor de Deus. Foram alvo de críticas. Um monte de gente criticou o STF por estar segurando esse tipo de tranqueira aqui dentro. Tem que mandar pra fora logo. Não tem que segurar isso aqui. Mas aí veio a segunda turma, né? E manteve aí, né? O cara aqui dentro, né? E aí, quando a gente volta a falar do Brasil, assusta. Dá uma olhada. Matéria da Gazeta do Povo. Lula deve encerrar o mandato com o maior rombo das contas públicas desde o Plano Real. Dá até desânimo de falar, né? Vamos lá. O único ponto positivo que a gente vai falar do Lula aqui, tá? Matéria do Perfil, tá? Isso aqui é daqui, da vizinha, Argentina. Lula da Silva celebra o acordo Mercosul-União Europeia. É um dia histórico para o multilateralismo. Vai ser bom para o Brasil. É um acordo bom. Tem que ser muito mau caráter de falar que tá tudo errado, não sei o quê. Então, eu não sou assim. Então, um acordo bom. E aqui tem o dedo do Lula, assim. Foi, apesar de que eu considero o Lula um nanico diplomático, acho que ele erra quase todas. Aqui, o Lula soube aproveitar o gatilho adequado para ganhar capitularidade nesse acordo do Mercosul. Embora tenha críticas. Críticas como, por exemplo, né, as compensações e o agro brasileiro pode pagar por isso. Tá? Então pode não ser tão bom assim. Mas é um acordo que acumula ali, né, 700 milhões de pessoas. É um acordo que vale a pena debater e discutir. E não é uma medida ruim. Então, nessa aqui, Lula ganhou, não vai apanhar nesse vídeo aqui não. Embora, também não posso perder o meu jeito. Esse negócio de multilateralismo, eu acho uma porcaria. É colocar um monte de burocrata não eleito para engessar a liberdade de mercado de cada país. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? É um assunto para outra coisa. Amplia as alternativas para as exportações brasileiras e os investimentos de produtos europeus e simplifica as normas comerciais para ambas as partes, expressou o presidente do Brasil. É uma vitória para o diálogo, a negociação, é o compromisso com a cooperação e a integração de países e blocos. É o que disse o Lula, né? Nessa aí não vai apanhar não, porque não foi tão ruim. Foi bom, né? Não tem que admitir, foi bom, tá? Vamos lá. Matéria do Guia do Investidor. Lula. Sou eu que estou falando não, tá, gente? Guia do Investidor aqui. A Transparência Internacional é uma ONG que fez muitas denúncias contra o STF, muitas denúncias contra o governo Lula, denuncia corrupção. E aí, hoje, olha o que a ONG Transparência Internacional falou. Equiparou o Brasil ao Maduro, né? A Nicarágua. Lula persegue ONG anticorrupção. A Transparência Internacional acusa assédio e uso político da Polícia Federal para perseguir a Transparência Internacional. A Transparência Internacional manifestou extrema preocupação com escalada de assédio e tentativa de silenciamento pelo governo Lula. Meu irmão. A Transparência Internacional, uma das principais organizações globais de combate à corrupção do mundo, acusou o governo do presidente Lula, do PT, de promover uma escalada de assédio e tentativa de silenciamento contra sua filial brasileira. Sou eu que estou falando não, tá? É a própria Transparência Internacional. A denúncia foi formalizada em uma carta enviada no dia 9 de janeiro, anteontem,
aos ministros Rui Costa, da Casa Civil, Guilherme Boulos, ministro, é para acabar, Guilherme Boulos e o Vinícius Carvalho, que é o da Controladoria Geral da União. Cara, é uma vergonha, né? Assim, sinceramente, em pleno 2026, um presidente, um governo, usar de pressão através da PF para perseguir ONGs que fazem denúncias de corrupção, né? Agora imagina se fosse o governo Bolsonaro fazendo isso com a ONG, né? Essa ONG aí, né, foi perseguida pelo Bolsonaro. Não, agora tá aí. Ué, né? Vai, ué, né? Tá bom para você, tá? Vamos lá, dando continuidade. Incêndio envolvendo uma homenagem ao Lula. Essa aqui é um perfil chamado Na Telinha, de fofoca, né? Barracão de escola de samba, aconteceu hoje. Barracão de escola de samba que homenageia Lula sofre incêndio no Rio de Janeiro. Veja o que aconteceu. A ocorrência atingiu parte elétrica de acadêmicos de Niterói na cidade do samba e não deixou feridos. Que bom que não deixou feridos. Ali essa Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro confirmou a ocorrência de um princípio de incêndio no barracão da Acadêmicos de Niterói, escola que vai estrear no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, com um enredo em homenagem ao presidente Lula. O episódio ocorreu na noite dessa quinta-feira. Vou falar só duas coisas. Primeiro, que bom que ninguém se feriu. Ah, que bom. Segunda, se pegou fogo, por mim é que pegasse tudo, eu não tô nem aí. Eu odeio o fato de dinheiro público ser utilizado, né, para eventos, enquanto falta lanche na escola de criança, tá gastando dinheiro com carnaval. Agora, eu não sei se tem dinheiro público envolvido. Eu acredito que sim, com toda certeza tem, tá? Se tem, dane-se vocês. Se não tem, aí tá tudo bem. Aí, ainda assim é uma porcaria, né? Homenagear quem, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu sou contra, totalmente contra. Cara, vou gastar dinheiro. Eu sou tão radical com relação a esse negócio de cultura que para mim, eu sou um inculto mesmo. Dinheiro público é para necessidades e não para vaidades. Cultura é de sociedade, não de Estado. Educação vem de Estado, cultura não. Então, Sandro, quer dizer que você é contra? Cara, se tiver dinheiro público para marcha para Jesus e você é contra, sou contra. Enquanto tiver saneamento básico inacabado, enquanto tiver escola sem alimento, enquanto tiver gente morrendo nas filas dos hospitais, você quer rezar para Jesus? Vai rezar na sua casa. Não usa o dinheiro público para isso. Vai ficar bravo comigo, não vai? Da mesma forma, vamos fazer a baixa, como é que chama? O orgulho LGBT. Vai fazer na sua casa, fiote. Com dinheiro público você não deveria fazer. Eu sou contra qualquer centavo sair. Vou fazer um show do Pablo Vittar. Não faça, pelo amor de Deus. Isso é um escárnio, é um abuso, é a política do pão e circo. Aí se for do Gustavo Lima, a mesma coisa. Vai se danar também. Para mim, dinheiro público é para saúde, é para educação, é para infraestrutura. A hora que acabou isso, a hora que a gente for à Suíça, a hora que a gente estiver maravilhosamente bem, aí você faz a dança do samba-lelê com dinheiro que está sobrando. Mas até lá, eu sou contra a cultura ser política de Estado. Sim, eu sou contra. Sou contra a Lei Rouanet, sou contra emenda para show, sou contra tudo isso. Vai me bater, né? Mas não pode falar da direita. Falo, eu sou bocudo. Vocês sabem disso. Então, sou totalmente contra, tá? Totalmente contra. E outra, se tiver dinheiro público ainda, é um escárnio usar dinheiro público para fomentar um político em exercício. É um abuso sem precedentes, tá? Vamos voltar a falar do Trump agora dos Estados Unidos? Bora lá. Efeito Maduro. Vamos lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Irã, né? O Irã tá na corda bamba. O Irã tá pronto para cair. Vamos lembrar, quais foram os principais pilares apostados pelo Lula, né? Foi Irã, gente. Irã é um grande aliado do Lula. Não é à toa que ele confrontou os Estados Unidos deixando navios iranianos atracar aqui. Existiram acordos com o Irã que são questionáveis da política brasileira.
o Alckmin estava lá quando Israel e os Estados Unidos mandou uma bomba dentro do quarto lá da turma do Irã. Tava lá o Alckmin lá passando vergonha pro Brasil lá. Vocês viram. Tá? Não tô mentindo, todo mundo viu. Tá? E aí o que aconteceu? O Irã sempre foi o bonitão da carochinha. Por quê? O Trump tá na coleira, gente. Esses acordos internacionais põem o Trump na coleira. Até que a coleira arrebentou, o Trump foi lá e o primeiro a ser mordido foi o Maduro. E aí, hora que o Maduro foi preso, o Irã ligou pro Trump e falou: ô Trump, a gente quer conversar agora. Vamos baixar a bolinha? Deixa nós ficar aqui igual a Delcy Rodrigues ficou para vocês aí, a Delcy Rodrigues. O Trump falou: não, agora o povo já tomou as ruas aí, dane-se. Só mandou um recado: se vocês matarem o povo, eu mato vocês. Matéria da Veja: efeito Maduro. Abre aspas, vamos negociar, diz chanceler do Irã aos Estados Unidos. O tom continua agressivo para disfarçar o fiasco da reação iraniana ao ataque cirúrgico de Israel e Estados Unidos, né, em junho. Mas o regime está numa situação periclitante. A matéria é de anteontem, tá? Dia 9 de janeiro de 2026. Ou seja, eles quiseram negociar com o Trump e o Trump say not. Não. Quero negociar com vocês, não. E aí, a escalada está crescente. O povo está há 2 semanas na rua. As mulheres arrancaram os véus, estão fumando. As bandeiras estão sendo arrancadas. Lembra de um ditador lá, de um general que Israel matou? Construíram uma estátua, como se ele fosse o maior herói de guerra. Jogaram a estátua no chão. Está em ruína. Já mataram mais de 60 pessoas. Várias presas. E o Trump falou: se continuar a matança de manifestantes, eu mato vocês. Fizeram de tudo. Cortaram a energia. E o povo ainda está lá. Matéria do El Mundo. Irã corta eletricidade em Teherã e protestos se intensificam. Ou seja, não há recuo. Não recuar, não retroceder e o povo está na rua até o regime cair. O regime vai cair no Irã, né? Vai cair no Irã. E aí a BBC News lembrou, né? O dia em que o Brasil fechou um acordo nuclear com o Irã. Matéria de 18 de junho de 2025, Amorim, Lula e Ahmadinejad e Erdogan, ao assinarem um acordo em Teherã, nós simplesmente confiamos nas palavras escritas do presidente dos Estados Unidos, disse o Amorim. Então, Lula apostou no lado errado da história. Em todo mundo que o Lula apostou está, caindo. Em um novo ato de repercussão, o regime islâmico do Irã cortou a eletricidade em várias ruas de bairros de Teherã, a capital. Em resposta, manifestantes estão usando as luzes de seus celulares para continuar protestando contra o governo dos ayatollahs. Eles estão fazendo de tudo, né? O do Milei ainda ficou para tarde, porque não vai dar para a gente falar isso aqui, tá? Estão fazendo de tudo para parar as manifestações. E não está adiantando. E não vão parar. E não vão resolver. É simples assim. Não vão resolver. Então, a verdade que está acontecendo é a seguinte: todo o sistema construído de autoritarismo, ditadura, que fomentava bilhões e bilhões para fomentar a esquerda, o radicalismo, grupos de terror lá no Oriente Médio, está ruindo só por causa de um homem chamado Donald Trump. E aí vocês não querem que eu fale do cara. Tá de sacanagem com a minha cara? Como que eu não vou falar? Olha o que o cara tá fazendo pro mundo. Vai me dizer que você não tá gostando de assistir esse filme. Eu tô achando bom demais. Tô doido para hoje ainda anunciar para vocês o fim do regime iraniano. Vocês vão pagar para ver, né? Com toda certeza. Dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê um domingo muito abençoado. Meio-dia eu tô de volta com mais um editorial para todos vocês. Grande abraço.